O homem anda pela cerca e xinga, batendo o punho na parede. Por que ele não consegue fazer isso? Ele diz que, embora tenha Frank, foi só um monstro insignificante. O loiro levanta a cabeça e diz que a culpa é de alguém. Ele está irritado com alguém. Em outro lugar, um garoto de cabelos escuros se vira pensando que pelo menos alguém se foi. Atrás dele, uma garota de armadura o chama de Nine e pergunta se aconteceu algo. Nine responde que nada aconteceu. Ele apenas puxa sua espada levemente. Todos os monstros atrás dele são simplesmente destruídos em um segundo. Nine diz que está apenas atacando. Alguns meses atrás, na cidade de Bibre, Nine estava sentado em um albergue quando um homem entrou e disse de forma rude que um certo cavalheiro queria vê-lo. Nine estava sentado, lavando roupas numa bacia. Ele perguntou se era realmente o Sr. Ali chamando. Ele se levanta, suspira, e diz que estava torcendo tanto para poder dormir. Ele tem 15 anos. Já faz 2 meses desde que se tornou um aventureiro. Seu nível de poder mágico é 1. Mas está quase 0. O nível mais baixo dos aventureiros é F. Ele acha que seu apelido é inútil. Ele tem muitas responsabilidades. Lavar roupas, limpar, verificar equipamentos, compras. Além disso, ele é um combatente vanguardista. Então, esse inútil, na opinião dele, foi escolhido pelo líder da equipe, o Sr. Alice. E assim ele se tornou um aventureiro. Ele se levanta, deixando a lavanderia, e diz que está interessado em saber o que é esse negócio. Ele se vira para um certo Enu. O gato na janela mia docemente para ele e depois pula no seu ombro. Nine imagina que ela respondeu que não era nada importante. Ele diz que não é necessário dizer que entendeu o que Enu estava dizendo. Era assim há tanto tempo quanto ele se lembra. Nine considerava o gato como sua própria irmãzinha e Enu o considerava como seu irmãozinho. Ele se aproxima da porta do mestre e assume que ele está bebendo. Suspira, colocando a mão no coração, tentando se acalmar. Ele bate na porta e pede desculpas. Vê Ali sentado com um copo na mão e pergunta se eles o viram lutar. Garotas bonitas estão sentadas ao lado de Alice. Ele olha arrogante para Nine e diz que esses trolls não são obstáculo para ele e que lutar na masmorra desta cidade é muito fácil para ele. Uma garota aos seus pés diz que isso é esperado do Sr. Alice. Outra acrescenta que o ataque mágico dele foi excelente. As garotas dizem que ele roubou seus corações novamente. Elas também querem aprender com ele. Nine vê várias garrafas vazias no chão. Ele pensa, desapontado, que gastou tudo nessas bebidas, então não vai conseguir comprar pão para si mesmo de novo. Alice pergunta se realmente um inútil apareceu para eles. Aponta para um lugar e diz para ele sentar lá. Nine se aproxima, se ajoelha e baixa o olhar. Alice gosta dessa vista. Ele diz com um sorriso malicioso que sua espada é uma katana negra. Ele a vendeu, mas não conseguiu muito dinheiro. Ele diz sarcasticamente que é uma pena. Nine congela de choque com isso. Alice dá um gole na bebida e pergunta se ele ficou surdo. Ele disse que não conseguiu nada pela espada dele. Ele acrescenta que agora está bebendo uma bebida barata e que seu pai não lhe deu dinheiro ultimamente. Nine não entende nada. Será que ele realmente vendeu a espada, sua arma, sem nem mesmo pedir para ele mostrar de repente? Ele pensa que, só hoje, matou um monstro com essa mesma espada e fez isso pelo bem da equipe. Nine pergunta, ofendido, por que fez isso? Por que se ele não tiver uma espada, como vai lutar? Alice manda ele se calar. Diz que é irritante ou ele realmente está surdo. Nine quer objetar e tenta explicar para si mesmo. Ele pensa que até esse momento ele só aguentou e tentou não pensar nisso. Ele entrou para essa equipe porque, embora inútil em magia, poderia se tornar um aventureiro, mesmo sendo tratado como um servo. Fez tudo isso para cumprir a vontade de seu falecido pai. Ele tinha que se tornar um aventureiro. Então, não importava o quão difícil fosse, ele aguentava tudo. Na era atual de florescimento da magia, para se tornar um aventureiro, uma pessoa inútil como ele não tinha escolha senão suportar e continuar. Ele segura um pedaço de papel com informações sobre a venda das suas armas. Desesperado, olha para cima e vê Alice e as garotas sorrindo. Ele pensa que quando pegaram, ele estava tão feliz. Achava que agradeceriam a ele com a arte da espada que herdou de seu pai. Nine grita para eles que essa espada é tudo que resta de seu pai. E, além disso, sem uma arma, ele não poderá lutar. Ele não será de nenhuma utilidade. Alice se recosta na cadeira e diz para ele parar de despejar seus problemas nos outros. Pergunta se é assim que um inútil deve falar. Ele está indignado porque ele não respondeu do jeito que queria. Por que ele não agradeceu por vender sua espada e conseguir dinheiro para a equipe? Naime não entende porque ele também o culpa. Alice diz que ele quase morreu hoje. Se não fosse por ele ter matado aqueles trolls,
Nine teria morrido. Então ele se lembra de uma certa Scarlet Daria e começa a ficar irritado. Scarlet Daria é uma aventureira de classe S, membro da equipe Falcão Escarlate, e a maga de ataque mais forte do continente. Nine ouviu dizer que ela é uma princesa e ele pensa que ela e ele com seu Frank são simplesmente céu e terra. Alice diz a Nine que ele também se envergonhou na frente de uma aventureira de classe S e ela até lhe deu uma poção. Isso não o incomoda? Nine fica nervoso e pensa que o mestre estava extremamente impaciente, estando na retaguarda. Por algum motivo, ele se apressou para a batalha. Estava prestes a ser morto por um monstro, mas estava na vanguarda e o cobriu. Ele recebeu o golpe e foi lançado contra a parede. Então Scarlet Daria se aproximou e perguntou, preocupada, se ele estava bem. Ela então, abruptamente, colocou a poção na boca dele. Ele engole, confuso, e quando ela tira a poção, ele agradece com reconhecimento. Scarlet Daria sorri sinceramente para ele. Alice fica bravo. Nine se pergunta se ele queria se exibir na frente de uma aventureira de classe S ou se acha que é idiota. Alice diz que queria expulsá-lo da equipe na hora, mas é bondoso. Se ele pedir desculpas de coração e jejuar por 3 dias, vai perdoá-lo. Alice coloca o copo com a bebida na mesa e diz para Nine ir embora com desprezo. Nine se sente e não entende. Tudo está girando diante de seus olhos. Ele não entende seus próprios sentimentos, mas sabia que seria assim. Ele pensa que as pessoas são feitas de tal forma que, quando são empurradas para um canto, desistem sem pensar em nada. Acham que é inútil falar com ele porque ele não vai entender nada. Ele decide que só precisa fazer o mesmo. Ele se inclina para ele e começa a falar sobre sua espada. De repente, a pata de Nu toca sua perna. Ela mia exigentemente. Nine olha para cima e a vê. Ayas bate o punho na mesa ameaçadoramente e diz a Nine que ele é um homem ocupado, então deveria fazer isso rapidamente antes que ele mude de ideia. Alice olha para eles com um olhar quente e vê que Nu está firmemente na frente de Nine, olhando para Alice com confiança. Nos olhos do gato, Alice viu desprezo. Alice começa a ficar nervoso e preocupado, suando frio. Alice veio de um país vizinho, membro de uma das famílias nobres locais. Lá havia costumes e tradições próprias. Por exemplo, uma luva de trono era um desafio para um duelo e tudo o que restava era aceitar. Além disso, meninos de sangue nobre não podiam passar tempo sozinhos. Eles sempre tinham que estar cercados por mulheres. E quando um gato preto cruza seu caminho, é azar. Então, se estiver na frente dele, ele definitivamente tem que chutá-lo. E foi o que fez. Aya se levantou e chutou Enu até ela sangrar, gritando quanto aquilo era repugnante para ele. Enu desmaia. Nine se levanta e alcança Enu, que está tremendo. Ele a levanta e pergunta se ela está bem. Ele grita, se culpando pelo que fez. Alice responde com facilidade que é só um gato. Nine responde que não é. Alice diz que ele é um nobre. Não pode se permitir chutar aquele gato? Nine olha para ele horrorizado e se move num segundo. Ele dá um soco forte em Alice no rosto, fazendo com que ele caia de choque e não tenha tempo de reagir. Nesse momento, Nine pensa que ele tem cabelo branco. Não importa para ele o quão nobre seja o sangue dele. Ele precisa saber uma coisa. Quem ofender Enu vai receber o troco completo. Ele dá um segundo golpe e se prepara para o terceiro, mas então houve um miado dolorido e prolongado. Ele para abruptamente, solta Liz e grita para Nu. Ela mia, Gay Casanor, o cara lá das paradas. Ele entende que ela quer que ele pare porque ele já conseguiu o dele. Mas, ai, o cara tá caído. Desacordado. Nine se levanta e fica se perguntando se ele realmente perdeu a consciência com um único golpe. Aí a mina pula nele com uma espada e grita que ele é ruim. Ele consegue desviar do golpe. Ele pensa que perdeu a calma e, por isso, não teria tempo de desviar. Enu falou que ele poderia ter morrido. Outra garota corre até o Lord Alice. Ela já vai curando ele e analisando o tamanho da ferida. Todo mundo fica olhando pro rolê, surpreso. Nine perde o equilíbrio e cai para trás. Ele lembra da Anna e pergunta se ela está bem, se não tá se sentindo mal. Ela mia para ele. Nine responde que não foi ele que levou uma pedrada tão forte. Mas, espera, não foi ela que começou isso? Ele abraça a gata e fala que isso é uma bobagem. Gatos não fazem essas coisas. Ele fala com carinho que, de qualquer forma, agora ela está segura. Ali suspira. As garotas chamam ele. Aí Nine fala pra Enu que ele já decidiu tudo. Ela mia, tipo, perguntando o que ele quer dizer com isso. Nine chega perto dela em completo silêncio e pensa que é uma pena que isso tenha acontecido com Enu e que ele não pode deixar algo assim acontecer de novo. Ele chama eles. Todo mundo vira para ele. Nine solta um suspiro e olha para eles com confiança. Depois grita que é o fim. Ele vai sair. Enu mia feliz.
As três olham para ele, surpresas. Alice pergunta onde ele vai. Não é ele membro do grupo? Ele pega Eno e vira as costas para eles. Eles se levantam rapidinho e começam a tentar convencer ele a voltar, em pânico. Alice fala que ele está no grupo por uma razão. Nine olha cansado para ele. Ele se dirige a Alice com formalidade e responde que claro, não foi à toa. Alice fala que agora ele entende tudo. Já está na hora de pedir desculpas. Nine grita irritado que foi ele quem chutou a Enu. Não sabe o quanto ela é importante para ele? Alice tenta explicar que essa gata preta tem a ver com as regras e tradições do país dele. Alice fala que o passado não pode ser mudado, então não tente fazer dele o vilão da história. Ele aponta para a bochecha azul e grita que foi ele quem fez isso. Nine fecha a mão com força e pensa que, até agora, ele ainda não ouviu nenhum pedido de desculpas para Enu. Ele passa perto de Alice e diz que está saindo do grupo, e que estava devendo para eles até esse momento. Alice suspira. Ele vira de repente e começa a gritar com Nine, dizendo que ele vai se arrepender disso. Vai falar pro chefe da guilda dos aventureiros que ele traiu eles, e que amanhã todo mundo vai saber disso. Nine não entende por que ele está tão desesperado, como se as queixas dele fossem mudar alguma coisa. Tá começando a cair a ficha que eles não têm empregados. É por isso que ele está tão bolado. Ele é o único que lava as roupas deles. O que mais os empregados fazem? Nine fala que, a partir de amanhã, eles vão lavar a própria roupa. Hoje ele vai ficar na lavanderia. Fala para eles se virarem sozinhos. Aí Alice pede para ele esperar. Nine pergunta o que mais? Ele fala que pode ir para onde quiser, mas tem uma condição. Diz que ele deve deixar todas as coisas dele. Depois disso, ele pode sumir, já que não gosta do grupo. Nine coloca tudo na mesa, a mochila, poções e outras coisas, e fala que vai deixar tudo ali. Alice estala a língua. Começa a ferver de raiva e grita para ele deixar a armadura também. Nine imediatamente tira a armadura e vai colocando ela na mesa, sem tirar os olhos de Alice. Nine pensa que, entre todas aquelas coisas, não tem nada que seja importante para ele. Ele comprava pão todo dia com o próprio dinheiro. Por isso, nunca tinha o suficiente para comprar uma arma nova. Disseram para ele que para alguém como ele seria um desperdício. Por isso, ele só recebia migalhas. Ele tira tudo e fala que é isso aí. Abre a porta e fala que eles que se cuidem. Alice fica lá, em pânico e em total silêncio. Não sabe o que fazer, mas ainda grita atrás dele para garantir que ele vai se arrepender disso. Nine segue em frente com confiança. Fechando o punho, ele começa a procurar entre suas coisas e percebe que não está lá. A lâmina sumiu. Então Alice realmente vendeu ela. Ele joga tudo para fora da mochila. A gata mia para ele e diz que não precisa seguir as regras. Nine responde que está tudo bem. Ele fala que a única dúvida é o que ele sente. A gata mia de novo e pula no ombro dele. Daí ele se assusta e vê que a gata está segurando algo com a boca. Ele vê a moeda e fica surpreso. Não pode ser. A gata fica de cabeça erguida, olhando para ele. Nine pensa que isso vai dar para eles o suficiente por um ano. Nine pergunta para a gata por quê. Ela responde. Nine, desconfiado, repete que foi pego. A gata propõe uma solução. Nine pergunta se é só para comprar de volta a espada do pai dele. Pergunta se até isso é demais. A gata já começa a miar de forma triste. Nine pensa que até agora ele só trabalhou por um simples obrigado. Então ele não tem certeza se isso vai ser o suficiente para eles. Ele olha a moeda com tensão. Fala humildemente que não tem escolha. Aperta o punho com a moeda e agradece a Ena pela ajuda. Eles saem. Nine fala que é bom ter uma irmãzinha que cuida dele. Enu esfrega a cabeça no rosto dele. Nine sorri e pensa que eles sempre estarão juntos. Ele abraça mais forte e agradece. Fica na frente das portas e pergunta se já pensou. Talvez ele consiga montar acampamento debaixo do poste, para não perder tempo. Eles vão pegar algum trabalho. Por exemplo, se livrar de ratos. Ela mia dizendo que odeia ratos. Nine pergunta se gatos agem assim. E ela mia de volta e fala que é um gato muito nobre. Nine começa a perceber que ele saiu do grupo. Agora ele é um aventureiro solitário. Ninguém vai trabalhar com um cara como ele, que não sabe usar magia. Ele se anima e diz que aventureiro não desiste. Para cumprir a vontade do pai dele, ele precisa se tornar um caçador de dragões e devolver a espada. Ele pensa que é hora de seguir o sonho dele. Nine abre os portões à sua frente. Só precisa dar um passo. Ele se vira das portas e vê Scarlet Daria na frente dele. Ela o olha, com as mãos postas na frente do corpo. Nine se pergunta se essa é a princesa da masmorra. O que a maga mais forte do continente tá fazendo aqui? Scarlet Daria sorri para ele e pergunta se ele já tá indo embora,
chamando ele de garoto. Scarlet Daria é uma aventureira de classe S, a maga de ataque mais forte do continente. Nine não entende o que ela tá fazendo ali. Scarlet Daria estende a mão para ele e fala: que surpresa! Ele realmente já está indo embora? Enu, no ombro de Nine, começa a sibilar. Existem dezenas de masmorras e outras áreas perigosas espalhadas pelo continente. Esses lugares são habitados por monstros que representam perigo para a vida humana. Aqueles que lutam contra eles e libertam os territórios de sua influência são chamados de aventureiros. Para resistir aos poderosos monstros, uma guilda foi criada. Ela recebe constantemente pedidos de ajuda. Os pedidos vêm tanto do povo comum quanto da nobreza. Para completar as tarefas com sucesso, a guilda estabeleceu um padrão de força, um sistema de classificação dos aventureiros de todo o mundo. O rank SS está vago porque ninguém recebe essa classificação há mais de um século. O rank S é onde está o grupo da Águia Escarlate, que inclui a mais forte, Daria. Alice e outros como ele estão no rank B, e Nine está no rank F. E na companhia de Daria, uma aventureira de rank S, Mina se preparava para uma aventura inesperada numa masmorra perigosa. Essa é a masmorra dos Bíblias, a classe mais baixa. Os aventureiros da Águia Escarlate, de rank S, entraram na masmorra para testar sua força. O inimigo escolhido foi um troll maligno, mestre dessa masmorra. Para os visitantes não convidados da masmorra, esses encontros são comuns. Alice pensou no que fazer. Se avaliassem a situação com sensatez, provavelmente não conseguiriam essa pedra mágica rara. Depois que os monstros morrem, eles deixam para trás um item altamente valioso, uma pedra mágica. Em frente ao troll está Nine. O monstro ataca. Nine fica calmo e não desvia. Ele reflete o golpe com sua espada. A arma dele é preta. Quando o manto vira negro, a armadura, os cabelos e a espada também ficam escuros. Scarlet Daria olha e pensa que esse garoto é como uma sombra. Nine simplesmente balança a espada, fazendo o enorme porrete do troll se despedaçar e cair. O monstro grita, furioso. Scarlet Daria fica parada e surpresa com tudo. Nine balança a espada e não vai muito longe. Scarlet Daria fica parada e diz que ele manuseia a espada com maestria. Para ela, é incrível, como se ele não usasse magia nenhuma. Durante as batalhas corpo a corpo, magos de batalha usam magia contida nas suas armas. Quando a Daria usa a espada dela, os golpes ficam mais poderosos a cada movimento. A galera da geração atual prefere chamar essas coisas de armas mágicas. A Daria, com o cabelo vermelho, acha que o fluxo de energia do Nine é impossível de perceber. Ela pergunta para Linda, que está ao lado dela, se ela viu alguma coisa. Linda responde que não percebeu nada. Linda pergunta, horrorizada, se ele é realmente mais rápido que ela. Daria responde que provavelmente sim. Ela fica pensando que tipo de cara ele é. Linda fala que o taco dos trolls emitiu uma magia poderosa. Tem que ser muito rápido para desviar dos golpes dele. Além disso, o taco é claramente mais duro que a pele dos trolls. Ela diz que para conseguir um resultado desses é necessário anos de treinamento e até aventureiros experientes às vezes não conseguem lidar com esses ataques. Mas a Daria acha que, de alguma forma, o garoto conseguiu fazer isso com facilidade. Ela se pergunta como isso aconteceu. Ela acha que parece que ele pode derrotar o troll maligno sozinho. E o mais impressionante, quanto mais rápido ele se move, mais alta é a precisão e o poder da magia. Qual será o verdadeiro potencial dele? O terceiro homem pergunta se ele é o único que está participando da batalha. A Daria, toda surpresa, responde que agora ficou claro que a especialidade dele é estratégia e movimentos ágeis. Estando em posições estratégicas na vanguarda, ele ajuda o grupo a se organizar rápido no campo de batalha. Nesse momento, o monstro ataca o Nine e erra. A Daria fala que ao deixar o flanco direito, ele atraiu o monstro para uma armadilha, mas ela acha que poderia ter feito isso sem necessidade. Abrindo a melhor posição para outro membro do time atacar, o garoto diz que, se ele conseguir se esquivar, a retaguarda, que está em uma colina, vai poder fazer um ataque unilateral. Linda diz que o apertado da caverna também joga a favor dele. Se o troll respirar, já era. A Daria fala que, porém, nem tudo sai tão fácil assim. Alguns ataques aparecem atrás do monstro. O monstro desvia. Os ataques passam atrás do Nine. O Alice, que estava cansado, grita para ele. Os três ficam pensando, com a cabeça. A Daria aperta o punho e pensa que, se fosse ela no lugar deles, jamais teria errado. Ela pega e dá um soco na cara do Alice. Porém, passando o inimigo por trás e na frente, esse menino que é o Nine, se movendo como uma sombra, brinca com a presa igual a um gato. Ele pula e se move rápido, não dando tempo para o monstro pensar no que fazer. Quando esse momento chegou, a Daria pensou várias vezes sobre isso,
e cada vez mais se convenceu das suas suposições. O Nine desarma o monstro. A Daria fica parada, segurando a respiração. Nesse momento, ela nota o olhar do gato preto. Ela pensa: será que isso é realmente o destino? Ela pensa como ele capturou seu coração. Ela o chama de o espadachim do gato preto e se pergunta quem ele realmente é. A Daria pensa que o Nine cortou o taco de novo e que nem ela, uma aventureira de Rank S, consegue ver a magia dele. Ela não entende como ele faz isso. Ela fica nervosa e, ao mesmo tempo, orgulhosa, pensando que isso superou todas as expectativas dela. Ela se pergunta quem ele é. Ela vê o Alice gritando pro Nine de trás, chamando ele de inútil. O que ele tá fazendo? Ele congela, surpreso. Alice grita para ele parar de ficar mexendo com a espada afiada. Sem motivo, ele manda o Nine derrubar o Troll e ele mesmo vai dar o golpe final. A Daria ouve tudo isso e fica muito surpresa. A Daria pensa que esse idiota é o mais fraco do grupo, mas age como se soubesse e pudesse fazer tudo melhor que os outros. Isso já tinha irritado ela antes, mas agora passou dos limites. Daria ainda fica pensando que ele tem olhado para ela com um olhar desconfiado ultimamente. Ela se pergunta se é tão raro assim ele ver uma aventureira de Rank S na frente dele. Daria grita para ele parar de ficar encarando e focar na luta, porque o cara deu uma grande chance para ele atacar. Eles gritam para ele não ficar parado feito um poste. A Daria, com uma calma, tira a espada e fala que eles provavelmente precisam de ajuda. Linda diz que não. Daria imediatamente concorda. O Alice começa a se aproximar do monstro. A Daria, de novo, grita para ele, chamando ele de idiota. O que ele tá fazendo ali? O monstro ataca o Alice. Ele não desvia. No lugar dele, o Nile se coloca sob o golpe e segura com a espada. Porém, o monstro acerta forte e joga o Nile para trás. A Daria vê tudo isso e fica horrorizada com o que aconteceu. Ela corre até ele imediatamente. Linda fica surpresa com a atitude dela. O Nile fica quase inconsciente, gemendo de dor. Nesse momento, o Ali está em cima do Troll e grita que matou o Troll e pergunta se todo mundo viu. Se alguém perguntar quem fez, as garotas do time elogiam e dizem que era de se esperar do Sr. Alice. Outra grita que isso é incomparável. O monstro some. O Alice cai. No lugar do monstro, aparece um cristal. O Alice dá uma risadinha e pensa que isso era esperado. Ele pega o cristal e pensa que agora pode ser considerado um membro dos Falcones Escarlate. Essa pedra é a chance dele. Ele vê que a Daria tá correndo até ele. Ele fica feliz que ela está vindo e que já deve anunciar a entrada dele no grupo. Ele se alegra pensando que eles vão valorizar a vitória dele. Porém, a Daria passa reto e deixa ele confuso. Ele e as outras meninas viram para ver uma Daria Escarlate preocupada curando o Nine, que a agradece. A Daria olha para ele com um sorriso e começa a pensar o que fazer agora. Ela correu até ele com tanta pressa. O Alice chega perto deles e diz que não gostaria de interromper, mas pede para a grande Daria avaliar a batalha, pois foi simplesmente magnífica. A Daria olha para ele, se levanta e diz que ele tem muitas ações desnecessárias e sem pensar. Ela diz que se esse cara não tivesse protegido ele, ele teria perdido a consciência no melhor dos casos. E o pior é que ele ignorou a chance de atacar que foi dada a ele. Ela diz que se ele tivesse sido um pouco mais cuidadoso, teria sido melhor. Linda puxa ela, segurando a mão dela e dizendo para ela parar. Daria não entende o que tá acontecendo. Para onde ela tá levando ela? A Daria pergunta desculpas e diz que já tá na hora deles irem. Elas se levantam e desaparecem do lugar num segundo. O Nile não percebe naquele momento quanto a saída delas do calabouço afetou o orgulho do Alice. Algum tempo depois, Ainu fala pro Nile que, se pensar bem, foi benéfico para ele. Ele pergunta o que exatamente. Ela responde que foi por causa do que ele fez com ele. Nile responde que nada teria sido diferente. A Daria vai com eles. Ela mia de novo e diz que hoje foi mais difícil que o normal, mas, de qualquer forma, isso ajudou porque acabou com todas as ações dele em relação ao Nile. A Daria olha para ele com grande admiração e alegria e pergunta se ele também pode falar com gatos. Nile responde que talvez só com a Aena. Ele a acaricia e diz que eles estão juntos desde que ele nasceu. Ela é como uma irmã mais nova para ele. Ela mia para ele. Nile corrige que ela não é mais nova, mas mais velha. A Daria diz que ele tem um gato tão inteligente, mas parece que ela não gosta muito dela. A Aena vira a cara para ela. A Daria sorri e diz que vai perguntar de novo se ele já vai para casa. Nile pergunta se ela já sabe de tudo. A Daria pede desculpas e diz que ele falou tão alto que deu para ouvir até na rua. Nile fica sem graça, pensando como isso aconteceu.
Será que ela ficou lá fora o tempo todo? Ela diz que não entendeu bem o que aconteceu, mas acha que foi pro melhor. Toda a magia que estava se acumulando nele se liberou. Ela diz que uma sensação de paz e clareza preencheu o corpo dela. Ela grita que está delicioso. Nili solta o ar e diz que realmente soltou tudo. A Daria diz que gostaria de discutir mais sobre isso. Ela pergunta o que ele acha de um lanche. Ela conhece um lugar bom. Ele começa a duvidar. Daria diz que vai pagar. Se ele recusar, ela não vai insistir. Nili caminha, surpreso, querendo concordar. Aena suspira e mia, dizendo que não estão nem aí para essas coisas. Eles caminham pela ponte. Com sua magia, a Daria acende todas as luzes. Aena pergunta por que ela decidiu dar em cima dele. Nili pede para ela não inventar. Daria diz que à noite a cidade fica bem escura, então melhor ela cuidar para não tropeçar. A Daria, empolgada, pergunta se pode segurar a mão dele. Ele responde meio sem graça que não vale a pena. Mas tudo bem. A Daria Escarlate aceita a resposta dele. Nili acha que ela o trata como uma criança. Enu acha que essa menina tem problema com educação. Daria diz que gostaria de esclarecer algo com ele. Talvez ele já saiba sobre isso. Ela fala que a equipe do Falcão Escarlate é uma das guildas de aventureiros de todo o continente que tem um S-Rank. Só existem 3 delas. E tanto aristocratas quanto mercadores ricos de diferentes países pedem a ajuda deles. Ela usa magia e diz que cobram mais ou menos isso por um pedido. 10.000 está escrito acima do dedo dela. Ele fica surpreso com esse valor e pensa que, se não gastar muito, dá para viver a vida toda sem preocupações. Daria lança um feitiço de novo e diz que sua renda é uma certa quantia e mostra. Nili pensa, chocado, que isso é o suficiente para viver confortável por pelo menos umas 100 vidas. Daria fala que no próximo ano ele pode ganhar a mesma coisa, ou até mais, porque o título pode ser conquistado em qualquer país. Nili não entende o que ela está falando. Daria diz que nem isso é a maior recompensa, mas o destino dele. Nili pensa que ela quer fazer dele um submisso, afinal, ela é uma princesa. Daria fala que ele vai lutar com ela na vanguarda. Nili congela no lugar, horrorizado, a mente vazia. Daria diz que precisam da força dele. Ela afirma que juntos vão derrotar o dragão. Ele lembra dos pensamentos sobre como aventureiros nunca desistem, que, para cumprir a vontade do pai, ele precisa matar o dragão. Ele pensa na grande batalha contra o dragão maligno. Reflete que derrotar dragões antigos que vivem em calabouços em áreas perigosas é uma tarefa honrosa. E aqueles que precisam em quase todos os países adoram os homens corajosos que conseguiram isso, tratando-os como heróis. Ele pensa que, além disso, a princesa à sua frente e seus amigos já têm 5 cabeças de dragão em sua coleção de troféus. Daria pergunta se ele já subiu uma montanha. Ela esclarece a pergunta, tirando de seus pensamentos. Ela repete a pergunta, dizendo que é um lugar alto, cheio de árvores, pedras e tudo mais. Ele responde que o lugar onde cresceu é numa montanha. Então, sim, Daria diz que também uma vez subiu uma montanha de 3 quilômetros e matou um dragão que vivia lá. Nili pensa que ela fala disso como se fosse na padaria comprar pão. Ela continua, dizendo que no topo da montanha, uma pessoa sente sensações indescritíveis. Aventureiros de S-Rank também estiveram lá. Nili reflete que ninguém recebeu esse título há 100 anos. Por isso alguns questionam até a existência deles. Daria diz que ninguém tinha ido naquele lugar antes deles. Eles fizeram isso. Foram os primeiros a abrir o caminho até o topo. De lá, parecia que a terra não tinha fim. Ela fala que quando você está no topo, consegue ver tudo que está acima das nuvens no céu e abaixo das estrelas. Ninguém pode vê-los, mas eles também não veem ninguém. Então, ela se diverte em elogiar os amigos pelo esforço. Ela fala que quando a pessoa olha para as estrelas, entende que aquilo não é o limite, um lugar onde ninguém pode escalar, um lugar perto de uma estrela para o qual ninguém sabe o caminho. Ela fecha o punho e declara que vão até lá. Ela estende a mão para ele e diz que serão os primeiros neste mundo. Vão poder realizar os sonhos. Nili não consegue responder. Tudo parece para ele como se estivesse numa névoa. Ele pensa que Daria é uma garota de olhos bonitos. Dentro da loja de armas, Nili finalmente encontra sua espada e armadura. Ele implora para que a vendam para ele. Ele sai e fica feliz por ter conseguido recuperar, já que só tem uma loja de armas na cidade. Enquanto ele e Enu estão se divertindo com a arma, Daria os observa ao fundo e diz que ele parece um gato preto. Nili vira para ela e pergunta se isso é verdade. Ela responde que não é, tentando se justificar, mas sugere que eles sigam em frente. Eles chegam a um castelo enorme. Daria diz que eles devem ir até ali. Nili vê e se pergunta se o restaurante não é caro demais. Um garçom de ternos cumprimenta, faz uma reverência e pede que aproveitem a noite. Nili fica surpreso e se pergunta se eles têm até uma sala privada. Pouco a pouco,
Toda a comida é trazida para eles. Peixe, frango, sopas, pães, saladas e pedaços inteiros de carne. Nili olha tudo com um grande apetite. Ele suspeita que seja algum golpe. Ouviu dizer que já tem muitos golpistas na cidade. Daria, a Escarlate, vê que ele está desconfiado e lhe deseja um bom apetite. Ele, sem jeito, retribui. Decide começar com um bife. Corta um pedaço com cuidado e leva à boca, suspeitando que possa estar envenenado. Ele literalmente voa com o sabor dessa carne. Ele até dá uma vacilada porque não o esperava. Estava uma delícia para ele. De qualquer jeito, pensa que, a cada novo pedaço, o sabor fica melhor e melhor. Ele quer comer essa carne sempre. Tá tão gostosa. É radicalmente diferente da carne de javali ou coelho que ele caçava antes. Ele começa a agradecer a si mesmo por ter nascido, por estar vivo até esse momento. Ele pensa que depois disso, nunca mais vai conseguir viver sua vida anterior. Daria diz que parece delicioso. Nili concorda feliz e depois fica sem graça com a reação dele. Daria corta algo e diz que quer que ele experimente. E ela vai comer com ele. Ela corta o frango com um sorriso. Nili pensa como ele pode aprender a comer tão elegantemente. Há rumores de que ela é meio que uma princesa. Enu se aproxima deles e mia. Ela desfruta da comida e pergunta se está deliciosa. Nili olha o rosto satisfeito de Enu, sorrindo. Ele responde que estava maravilhoso. Daria diz que primeiro ela gostaria de perguntar algo. Ela pergunta sobre a batalha contra os Trolls malignos em Tanjong. Por que ele não os derrotou? Ela acrescenta que ele poderia ter feito isso a qualquer momento. Então por que destruiu apenas a arma? Nili começa a pensar sobre isso. Depois responde calmamente que claro, ele poderia ter matado, mas Daria acha que, claro, eles ainda estão tentando melhorar as habilidades dos membros da equipe. Nili diz que, depois de bater nele, não consegue comer nada. Daria olha para ele, confusa. Nili diz que o Sr. Alice é um cara que quer perfurar a tumba pessoalmente. Se estivesse de mau humor, ele ficava até sem pão. Ele diz com calma que ele era uma opção de backup para ele. Então aprendeu a se adaptar. Daria pensa consigo mesma. Será que é mesmo assim? Ela pergunta diretamente, ele realmente foi um servo dele? Nili começa a falar que não é isso. Mas fica incerto e só congela. Daria espera pela resposta dele. Nili solta a pergunta em voz alta. Será que é realmente inútil? Daria pergunta furiosa o que ele disse. Nili balbucia, desconfortável, que mal consegue usar magia. O poder mágico dele está perto de zero. Até a guilda mandou ele embora de lá. Nili começa a sentir que o ambiente ficou mais quente. Enu também acha que está realmente quente. Nili explica que foi nesse momento que ele o pegou. Ele diz que, resumindo, deve tudo a ele. Daria não esconde a raiva com essa informação. Ela repete a pergunta. Você realmente deve tudo a ele? A bebida no copo começa a borbulhar. Enu deita cansada, suspirando. Nili responde que é verdade. Nili começa a se desculpar, dizendo que é grato por ela ter o convidado. Daria de repente se levanta, bate na mesa e grita que ele não é inútil e que isso não é verdade. A bebida se derrama. Fica um silêncio. Nili fica paralisado no lugar. Daria afirma com firmeza que não quer mais ouvir ele se xingar. Nili quer se justificar, mas só pede desculpas de novo. Daria se vira. Enu engasga. Ela me exausta e por um bom tempo. Daria se vira de volta para ele. Ela pede desculpas por ter gritado com ele tão duramente. Ela se senta calmamente à mesa. Nili continua desconfortável e em silêncio. O garçom chega até eles. Daria diz que ele realmente tem quase nenhum poder mágico. Ela também ouviu isso da guilda. Nili pergunta se ela sabia disso. Ela responde que seus amigos descobriram. Ela fica vermelha e admite que, quando diz que está interessada nele, ele só sorri. Nili não entende ela. O garçom serve a bebida novamente. Ela diz que ele cortou o bastão dos Trolls malignos. É uma verdadeira nuvem de magia pura. Por isso, ele fez isso com facilidade. O garçom entrega um travesseiro para Enu, que brilha de felicidade. Daria diz que a velocidade foi tão grande que eles nem perceberam o fluxo. Daria diz que, na real, ela não entende nada disso e que ele é melhor do que ela com esse rank. Ela bate o punho na mesa de novo e diz que ele é forte. É isso que significa. Ela pergunta de forma rígida se ele ainda acha que é inútil. Ela perde a paciência de novo e grita que eles são estúpidos por chamá-lo assim. Ela se senta novamente e pede desculpas, dizendo que não deveria ter gritado com ele de novo. Ela aperta o punho e diz com contenção que isso a deixa irritada. Nili pensa que sente que vai chorar. Daria diz que,
seja quem for a Liz, ela pede para ele não chamá-lo de Lorde. Neely concorda e diz que saiu do grupo. Daria grita feliz que isso é ótimo. Ela pergunta o que ele acha de se juntar ao grupo dela. Ela quer que ele alcance seu verdadeiro potencial com ela e com seu povo. Neely responde abertamente que, na opinião dele, ele não tem nenhuma habilidade. Daria diz que ele tem uma autoestima baixa. Neely fala sobre inutilidade. Daria novamente ignora e diz que, apesar da sua juventude, ele já ama aventuras e até aprendeu a lutar com espadas. Neely diz que isso não é verdade, pois ele está apenas no seu segundo mês de escola. Daria pergunta novamente, surpresa. Neely pensa em como fazer isso para que ela não se levante da cadeira. Daria pensa que ele está treinando há apenas 2 meses e já sabe fazer tanta coisa. Ele diz que seu pai o ensinou a usar uma espada desde criança. Daria diz que eles aprenderam isso juntos. Agora ela entende como ele cortou aquele porrete de Troll. Neely diz que na verdade usou muita magia naquele momento. Daria pergunta quando ele fez isso. Ele se pergunta se ela pode acreditar nisso. Ele se lembra das palavras de Alice, dizendo para ele parar de brincar, e foi assim que ele foi expulso. Ele abre sua espada e diz a ela que pode derrotar a magia. Essa é a habilidade de uma escola de esgrima 5 estrelas. Daria olha para ele feliz. Cai um silêncio de júbilo. Neely pensou distraidamente que ela era muito fofa. Na entrada do calabouço de Bibre, Daria e seu time dizem a Nine que estão esperando por ele com impaciência. Eles o chamam rapidamente e pedem para ele mostrar a eles, as águias escarlates, do que ele realmente é capaz. Nine faz isso com grande desejo. Algumas horas antes, depois de sair do restaurante, Nine e Daria seguiram para o calabouço. Ele pensa que o estilo de espada 7 estrelas, uma técnica que corta magia, seria o mais fácil de demonstrar em ação. Então, os dois se juntaram temporariamente a um grupo. Tornou-se o grupo de Daria, as Águias Escarlates. No caminho, Enumia, perguntando a Nine se ele tem certeza de que quer lhe mostrar sua técnica 5 estrelas. Ela acha que Daria parece suspeita. Nine escuta atentamente e então pede para ela não ser tão dura. O gato mia de volta para ele. Eles caminham, Nine dizendo que nunca agradeceu pela comida, embora ele não tenha certeza se a demonstração da técnica será suficiente para pagar aquele bife. Enumia novamente. Daria pede desculpas por interromper sua conversa com Caça. Nine não entende de que gatinho ela está falando. Daria pergunta, desconfortável, se isso soa estranho. Nine responde que não, mas o nome dela é Anu. Mas Enu fica brava com o apelido. Ela age de forma travessa e põe a língua para fora para Daria. Daria pergunta a Nine se pode chamá-lo pelo primeiro nome. Ele acha estranho e permite. Daria chama o feliz de Nine e pergunta por que ela ainda não é apenas Daria. Então ela ri alto e diz que é uma piada. Enquanto atravessam o rio, Daria lhe diz que vai perguntar diretamente. Ela pergunta decidida se ele gosta de garotas. Ele cruza os braços e pergunta a Daria se ela orgulhosamente lhe pergunta se ele a acha atraente. Nine sorri desconfortavelmente e não sabe o que responder. Daria pergunta se ele quer se tornar amantes primeiro, depois casados, e se casar. Nine fica ainda mais vermelho e olha para ela chocado. Daria pergunta com confiança o que ele acha dela. Ele não entende nem um pouco o que deveria responder a isso. Ela finalmente diz que acha que é muito bonita e legal. Ele pensa em voz alta sobre namorar diretamente e imediatamente pede desculpas, desviando o olhar. Daria se aproxima dele e põe as mãos em seus ombros de forma que Nine se estremece com a pressão dela. Ela pergunta com olhos brilhando se ele realmente acha que ela é legal. Ele confirma, desconfortável. Daria diz que ela não tem charme e ele não a vê como uma mulher. Nine admite que não disse isso. Daria declara que o teste foi aprovado. Nine olha para ela chocado e depois pergunta do que ela está falando. Daria explica que há 3 pessoas nas Águias Escarlates. Eles estão juntos desde a escola. 3 melhores amigos. Daria diz que o número máximo de pessoas em um time é 4. Se pensar bem, esse número é o ideal. Ela diz que não consegue encontrar o quarto. Infelizmente, Nine escuta com interesse. Ela supõe que, se eles colocarem uma garota no time e ela se apaixonar pelo líder, a aparência, o caráter, o histórico, o líder é impecável. Obviamente, tal pessoa já tem uma noiva em sua terra natal. Daria acrescenta que é por isso que o líder termina com a nova garota e ela sai do time. Ela fala desapontada sobre a fama. Ela diz que é a mesma história com os rapazes. Por exemplo,
Se ela se apaixonasse por um amigo e ele a rejeitasse, ela definitivamente não aguentaria. Isso já aconteceu 10 vezes. Nine fica surpreso com essas revelações. Daria fala sobre Nina com esperança e confiança de que ele é diferente. Ela não desperta paixão animal nele. Ela fala duvidosamente sobre Linda, dizendo que não pode garantir que ela não está apaixonada por seu melhor amigo. Até ver com seus próprios olhos, ela nunca saberá. Ela se levanta e pergunta, já que tem essa regra, como ele trata os meninos? Se gosta deles? Nine responde que não. Na opinião dele, Daria diz feliz que isso é ótimo. Então, ela o convida para conhecer os outros dois. Eles os verão. Eles ainda não sabem que ela vai aceitá-lo no time. Nine pergunta surpreso se realmente vão se encontrar no meio da noite. E em um calabouço, ele pensa que será realmente inesperado. Daria diz para ele não se preocupar. Na entrada dos calabouços, Linda repreende Daria e diz que ela finalmente precisa começar a pensar nos outros e que isso não é mais aceitável. Daria fica lá, culpada, e tenta se justificar, mas Linda grita com ela quantas vezes já lhe disse sobre seu péssimo hábito de fazer as coisas sem pensar antes. Ela pergunta o que são esses passeios noturnos. Ela os causou sem o conhecimento deles, usando magia. Daria pede perdão. Nile pensa sobre o quanto ela está irritada com a princesa. Linda diz para ela não jantar com alguém depois de sair correndo da sala, especialmente com ele. Daria pensa que é apenas um jantar com Nine. O líder sai e acalma Linda. O nome do líder é Eugene. Ele diz que está tudo bem. Parece-lhe que eles são certos um para o outro. Daria grita para eles que não estão namorando ainda. Linda não entende em que sentido isso significa que ainda não estão namorando. Nine pede para se apresentar, mas Daria o antecipa e diz que o nome dele é Nine. Eugene diz que já sabia disso porque fez investigações na guilda. Ao lado dele está a calma Linda. Daria aponta para Eugene e diz que esse cara de rosto bonito é o líder. Ele parece suspeito por fora, mas na verdade é bom, então ele não precisa se preocupar. Eugene não entende se ela acabou de humilhá-lo ou elogiá-lo. Eugene estende a mão para Nine e diz que irão se conhecer. Nine pede para cuidar dele. Daria pensa que ainda não apertaram as mãos. Nine pensa que ele deve ser um mago curandeiro. Ele percebeu de primeira que ele é mais forte do que todos ali juntos. Ele entende que está usando sua magia para defesa. Pressionar requer esforço. Eugene sugere apressar. Linda concorda e diz que precisam examinar tudo novamente com cuidado. Talvez pelo menos dessa vez a sorte sorria para eles. Eles falam entre si que, de qualquer forma, foi bem inesperado que ela o chamasse apesar de terem acabado de se deitar. Daria se aproxima de Nine e também estende a mão, dizendo que está feliz em conhecê-lo. Ele aperta sua mão e responde que o sentimento é mútuo. Dentro do calabouço de Bibre, tudo é úmido e escuro. Morcegos voam e chiam, fazendo um som terrível. Daria conta que uma mão invisível flui pelo calabouço, que é chamada de artéria da alma. Esse rio dá origem aos monstros. Como pedras mágicas e loot útil podem ser obtidos de monstros, uma cidade foi fundada perto do calabouço, que ainda existe hoje, e essa cidade se chama Bebel. Ela estará em perigo se começar a negligenciar o fato de que os monstros podem subjugar ou até exterminar toda a população. A masmorra localizada sob a cidade, apesar da presença de monstros perigosos, é segura para as pessoas. Ou seja, as masmorras de Babel são ideais em termos de dificuldade para aventureiros iniciantes e de nível médio. Daria diz que tem certeza de que ele já sabia disso. Nine grita confiante que está ouvindo isso pela primeira vez e a agradece. Daria dá um tapinha na cabeça de Nine, sorri e diz que ele é tão sincero e honesto, fazendo com que ele fique vermelho. Ele fica desapontado, pensando que ela está tratando ele como uma criança novamente. Enu pensa que precisa tomar cuidado com ela. No caminho, Linda dá a ordem para o grupo parar e ficar parado. Ela escuta com o pensamento de que os inimigos estão por perto. A escuridão à frente. Ela relata que são inimigos pequenos. 4 monstros, quase 2 metros de altura, provavelmente hobgoblins armados com machados e bastões. Eugene diz que eles vão cobri-los. Daria olha para Nine com esperança e determinação. Ela diz para ele mostrar a técnica de corte mágico deles, o estilo de esgrima Sevenstar. Nine diz que vai fazer isso. Eles sentem o rugido se aproximando. Os monstros se aproximam lentamente. Nine sai ao encontro deles e os coloca em um estado de estupor. Eugene pergunta a Nine o que ele vai fazer com esses hobgoblins. Nine levanta sua espada. Os monstros rosnaram para ele. Um monstro o ataca primeiro. Nine balança sua espada calmamente. No segundo seguinte, o monstro perde a cabeça. Os monstros começam a entrar em pânico. Nine diz que agora ele prometeu mostrar a dissecação mágica para eles. Enu olha debaixo do capô e mia suavemente para ele. Em um piscar de olhos,
Nine consegue matar vários goblins, nem dando tempo para eles reagirem aos ataques. Todos perdem a cabeça ou membros, deixando apenas um que olha freneticamente ao redor tentando desviar do golpe. Algo brilha aos seus pés. Ele nota as cabeças de seus companheiros. Nine fica de pé, confiante, e então lembra de algo e diz com arrependimento que esqueceu completamente. Ele os derrotou sem usar magia. Enu diz que ele é burro. O monstro restante voa em direção a ele com um ataque. O bastão do monstro começa a queimar. O monstro joga em direção a Nine. Eugênio observa e pensa que o fogo nesta tocha é mágico. E embora esse hobgoblin seja um inimigo fraco, ele tem força suficiente para esse tipo de ataque. Ele pensa que o garoto é definitivamente mais forte que o Frank. Uma bola de fogo voa em sua direção e ele nem tenta desviar. Nine respira fundo. Respirar fundo não é uma técnica especial. Ele diz para si mesmo, deixe ele usar magia e matar a esfera maligna. Ele então usa sua técnica de corte mágico, fazendo com que a tocha de fogo seja cortada bem ao lado dele. Linda e Eugênio ficam seriamente surpresos, e Daria observa a ação com orgulho e alegria especiais. Nine abre os olhos, e com a espada levantada, diz que o estilo Sevenstar é mais rápido que o vento. Nine desaparece do lugar de uma forma que nem o Goblin nem os outros conseguem ver ou notar. De repente, ele aparece atrás do monstro e crava sua espada diretamente em seu crânio. Ele mata o último monstro. Ele retira sua espada. Daria pensa que ele é rápido. Uma pessoa comum só perceberia o movimento da espada. Sevenstar Vinspeder é o mesmo que Shikushi nas artes marciais. Em poucas palavras, Shikushi se refere a um método de movimento que usa o peso do próprio corpo para acelerar. Usando Shikushi, Nine apareceu instantaneamente atrás do Hobgoblin e atacou. Nine limpa calmamente o sangue da espada com um pano. Ele se vira para o grupo e se pergunta se essa demonstração foi o suficiente, vendo os rostos satisfeitos e constrangidos de Eugênio e Linda, e o orgulhoso rosto de Daria. Ele se aproxima deles. Daria diz que tem certeza absoluta de que não havia magia na lâmina. Eugênio permanece em silêncio e Linda confirma suas palavras, dizendo que não havia nada. Daria diz que não consegue imaginar como ele fez isso. Nem ela percebeu. Linda diz que também não percebeu nada. Eugênio entra na conversa e diz que isso é realmente inacreditável. Parece até truque de circo. E se ele fosse informado de que isso era obra de um kitsune, ele até acreditaria. Ele pergunta a Daria se ela tem certeza absoluta de que não é magia. Ela responde que tem 100% de certeza. Ele mesmo disse que quase nunca usa magia. Ele mostra sua espada. Daria diz que é apenas um estilo especial. Eugênio pensa por um momento. Depois diz que, como regra, todos os aventureiros são magos. Daria diz que isso não é necessário. Ele nunca se encaixou com eles. Nine coleta calmamente suas ferramentas. Eugênio, cansado, diz que isso é um caso especial e se pergunta o que fazer com ele. Eles não conhecem todas as habilidades dele e sem isso, não poderão tomar uma decisão. Daria olha para ele e então sugere que testem todas as habilidades de Nine. Linda e Eugênio olham para ela surpresos. Daria desvia o olhar. Linda, em pânico, pede para ela esperar e pergunta o que ela tem em mente com a pedra mágica. Eugênio também grita para ela voltar. Inek, pare, não apresse isso. Nine sente uma mão em seu ombro e vê que é Daria, que sorri estranhamente para ele. Ela diz para ele ir, mostrando-lhe o cristal, que começa a brilhar intensamente. Nine não entende o que está acontecendo, e Linda e Eugênio ficam preocupados. Depois de um brilho forte, Nine limpa os olhos e não entende o que aconteceu com ele. Enumi olhando ao redor. Ele também olha ao redor e vê um lugar completamente diferente, nada parecido com aquela masmorra. Ele não entende que tipo de lugar estranho é esse. Ele está em frente a uma infinidade de plantas parecidas com cogumelos. A área está cercada por troncos de árvores e tudo isso está cercado por uma grade. Próximo à fronteira do reino de Gatelio, na parte leste do continente de Arminica, algo está começando. Os heróis estão em uma área perigosa onde a humanidade vive, a Floresta do Burro. Linda, Eugênio e Daria também estão lá, mas nem todos estão particularmente felizes com isso. Nine se vira de forma estranha para eles e pergunta o que está acontecendo. Linda novamente reclama de Daria pelo que ela tem na cabeça, em vez de cérebro. Ela pergunta como ela teve a inteligência de usar a pedra mágica e quando ela vai começar a pensar com a cabeça. Daria diz para ela não entrar em pânico, que não é para correr. Ela calmamente e com confiança afirma que tem um plano. Linda diz, desconfiada, que acreditou nela. Daria sugere explicar tudo para Nine primeiro. Ela explica que agora eles se desviaram um pouco da missão original e quer que ele ajude a derrotar o monstro. Eugênio, de lado, pensa que essa é uma explicação fraca. Eugênio explica que a missão deles é cumprir pedidos vindos do reino de Gatilio,
cuja essência é que, caso a zona de perigo se expanda, eles libertarão as pessoas da ameaça. Da fronteira do reino até o mar, a floresta se estende por vários quilômetros. Os monstros vivem por todo o seu território. No entanto, a floresta ainda está se expandindo e seu nome é Burro. Se, no caso de perigo, os aventureiros do reino não conseguirem lidar com a situação, eles entram em batalha, mas já perderam 2 vezes. Ele diz que até amanhã, essa floresta alcançará as fronteiras do reino deles. Isso significa que a população, o território do país e a confiança das pessoas cairão em seu abraço denso. Ele diz que essa é a última chance deles. Tentaram melhorar suas espadas, mas não cumpriram o prazo. Além do ônibus, não tem nenhum apoio da guilda. Ele admite que pensaram em desistir e deixar tudo ao acaso. Nine diz que não pode ser, se perguntando se eles realmente não vieram apenas para matar monstros. Eugene diz que essa é uma grande batalha contra o dragão do mal. Nine olha para Daria, que acena com a cabeça em concordância. Ela diz que vai perguntar novamente. Ela oferece derrotar o dragão junto com eles, os falcões escarlates. Tendo usado a pedra mágica, todos os rapazes se encontram na base da equipe dos falcões escarlates, ao lado da tenda. Este lugar, segundo Eugene, é cercado por um escudo mágico que protege a humanidade. Fora dele, as pessoas que absorvem magia morrem em poucos minutos, mas há uma maneira de evitar isso. Linda, que sempre fica de olho nos monstros, tem uma capa que lhe dá uma habilidade especial. Linda afirma que se recusa. Eugene e Daria a observam por um longo tempo. Daria pede para ela ouvir. A invocação mágica é uma habilidade que usa magia para se vincular a uma pessoa específica. E Linda também pode se vincular a várias pessoas ao mesmo tempo. Mas acontece que a conexão com Nine foi fechada. Linda, que até poderia pensar em pedir ajuda a ele para a luta contra o dragão, acha que esse cara vai ser um obstáculo para eles. Ele simplesmente não deveria ter concordado. Ela fala sobre a culinária de primeira classe, elogiando muito. Essa é a única razão pela qual ele concordou, na opinião dela. A Daria olha para ele, toda sem graça, e com as bochechas vermelhas pergunta se ele realmente a admira. A Linda manda ela largar essa vergonha de lado. Ela acha que está se aproveitando dos sentimentos dele por ela. A Daria diz que é possível. A Linda avisa que, se ele vacilar, vai morrer. A Daria afirma que não acha isso. A Linda grita que ele é aventureiro há apenas 3 meses. Isso é um completo absurdo. Com a experiência dele, ou melhor, a falta de experiência, ele quer enfrentar um dragão. A Daria diz que, por sinal, eles, 3 meses depois de se tornarem aventureiros, conseguiram derrotar o dragão. Ela fica indignada por achar que alguém pode se comparar a eles. E, além disso, o Xia, eram 3 deles. A Daria, triste, diz que ele treina bastante. A Linda acha que ele não tem magia também. Pergunta se isso é verdade. A Daria responde que ele tem uma espada que corta magia. Não é o suficiente? A Linda fica interessada nisso. A Linda, cansada, diz que entende que ela goste desse garoto, mas elas não sabem o que ele é realmente capaz de fazer. Ela concorda com as palavras da Daria, que a espada dele pode cortar magia, mas isso pode ter acontecido puramente por acaso. A Daria sorri e diz que acredita no que viu. A Linda fica em silêncio. O Eugene pede para as garotas pararem de discutir. O poder dele ainda é pouco conhecido por elas. Ele tem confiança de que pode dar conta. Além disso, eles precisam dele para completar a missão, dessa vez tem que ser vitória. Ele já acrescenta que não podem esquecer dos riscos, isso principalmente para Daria, que é um perigo. Por isso, quer oferecer algo a ela, já que eles têm o mesmo tipo de ataque. Ele pede para ela emprestar o talismã de substituição. Ele dá 2 chances para evitar um ataque, caso haja perigo. Ele vai poder se salvar na hora, tipo o que recebeu do Coringa. A Linda diz que tem uma pergunta. Ela pergunta se ninguém considerou a possibilidade de a Daria se arriscar para proteger o Nine. Existe a chance dela morrer por causa dele. Ele não treinou o suficiente. Se ela fosse proteger ele, ela ia para a morte. O Eugene diz, já dentro da tenda, com as folhas, que se ela cobrir ele, pode salvar os 2 usando o talismã. A Linda argumenta que, se ele tiver apenas uma chance, se a Daria decidir se proteger pelo garoto, então ela tem que prometer não usar o talismã. O Eugene pergunta para Daria o que ela vai fazer. Ela se vira para ele e responde que promete não fazer isso. Ela diz que o Nine vai receber o talismã e vai poder sobreviver. Se ele se meter em encrenca, ela não vai cobrir ele. Mas, se precisar, não vai usar o talismã. Eles convenceram ela. Ela sorri, meio amargurada,
e diz que quando alguém está em apuros, o corpo mesmo tende a ajudar, mas ela vai segurar a onda. Ainda não conseguiu convencê-los. A Linda pede para ela não pensar que eles querem manipular ela. Eles são um time e precisam cuidar uns dos outros. A Daria sorri e agradece a Linda, dizendo que fica feliz de ter amigos como eles. Ela fala que os ama. A Linda fica surpresa e então diz que, já que todo mundo entendeu, então tá tudo certo. Ela se desculpa, caso tenha sido muito dura. O Eugene também sorri e diz que é legal. O Eugene fala para elas que já tomou uma decisão. Ele anuncia que vão levar o Nine com eles. O Enu acorda e boceja docemente. O Eugene entrega o talismã pro Nine, que vai ajudar ele a se salvar só uma vez. Ele pega e olha bem a carta. Pergunta se é realmente só uma vez. O Eugene responde que o princípio da substituição está em jogo. Afinal, é um coringa. Ele explica que o talismã pode ser usado em 2 casos: quando ele se salva do perigo ou quando a Daria o protege. O Nine fica surpreso com a menção a Daria. O Eugene diz que não devemos esquecer do caráter dela. O Nine pensa que ela é realmente uma princesa corajosa que vai sempre dar um jeito. Ele diz que vai tentar não atrapalhar. O Eugene dá um tapinha nas costas dele e pede para ele mostrar o melhor que pode. O Nine olha para ele com admiração. O Eugene segue em frente e diz que faltam 30 segundos para começar. Os dois vão para frente. Ele pergunta se estão prontos. A Daria responde com um sorriso que sim, e, junto com ela, o Nine responde que também está pronto. O Eugene aponta as palmas das mãos para eles. Tudo começa a brilhar. O Nine olha surpreso para as mãos dele. O impacto da armadura mágica com magia faz com que apareçam linhas brilhantes. A intensidade do brilho depende diretamente da quantidade de magia. Na batalha, o brilho não será uma vantagem, porque vai ser visível na hora. O Eugene pensa que isso é preparação para a batalha. As Falcões Escarlates são os bravos defensores do reino. Ele acredita que vão mostrar todo o poder de combate. Vai dar o melhor de si. O fenômeno do brilho é prova de presença de espírito de luta. A Daria abre os olhos. John, esse brilho é um símbolo das intenções sérias dela. O Eugene grita que tudo está pronto, então começam em 10 segundos. Ele manda se prepararem. Diz que vão parar o dragão antigo e proteger toda a humanidade. Ele começa a contagem regressiva e, no 0, usa teletransporte. Eles começam. A ação acontece na escola de magia de Noven. O professor na palestra disse que é necessário aproveitar o momento e lembrar das batalhas que aconteceram no continente de Armenica. A Linda e o Eugene escutam atentos e anotam as palavras do professor. A Daria estava sentada perto e tentava não dormir. O professor disse que, antigamente, não era considerado uma ideia ruim usar algo chamativo. Embora naquela época não existisse armadura mágica e essas coisas. Naquela época, a magia era algo misterioso e poucos podiam usá-la, e a maioria eram cavaleiros, infantaria e tropas mercenárias que lutavam com uniforme para manter o espírito de combate dos soldados. Ele continua dizendo que a invenção das armas mágicas mudou radicalmente o curso das operações militares. Nos tempos modernos, coisas chamativas e brilhantes em batalha são mais uma desvantagem do que algo aceitável. Isso se vê tanto nas tropas do exército quanto nos aventureiros. A Daria levanta a cabeça surpresa com as palavras do professor. O professor disse que, no futuro, os estudantes excepcionais de Noven se tornarão magos, e então, enfrentarão batalhas perigosas. O Eugene concorda depois de ouvir isso. No caso de inimigos comandando demônios ou outros monstros durante a batalha, o brilho da armadura mágica vai se tornar um obstáculo. O Eugene lembra de uma batalha em que lutou. Então ele disse que eram as Falcões Escarlates e chamou seus camaradas para a batalha. O Nine e a Daria aterrissaram no chão. Esse foi o começo da batalha. Ao redor da floresta, começaram a ser ouvidos diversos sons. Havia o barulho de folhas e sussurros. O Nine ouviu surpreso. Ele disse que a floresta parecia viva. A Daria sorriu e disse para ele não se preocupar. Explicou que a floresta estava brava e eles não eram muito bem-vindos ali. Foi quando lobos com presas gigantes começaram a sair da floresta. Junto com os lobos, apareceram outros monstros e um ogro enorme. O Nine e a Daria se prepararam para lutar. Os monstros cercaram os heróis. Um dos lobos foi correndo atrás da Daria. O Nine viu isso e gritou para avisar a garota sobre o perigo. A Daria jogou sua espada no lobo, fazendo ele voar para longe. Outros lobos também a atacaram. A garota recuperou a espada e atingiu outro lobo com ela. Um som forte saiu do golpe da Daria, o que surpreendeu o Nine. Ele perguntou se foi o som do golpe ou da espada. Ele olhou cansado para a arma. Nesse momento,
Os monstros continuaram avançando. A Linda estava em cima da muralha da fortaleza e assistia ao que acontecia pelo visor da sua arma. Ela ficou surpresa com as explosões brilhantes na floresta. A Linda percebeu que não havia chefes por perto. A floresta atacava a uma velocidade de 10 km por hora. A Linda pensou que os monstros estavam assustados porque todos estavam tensos. Havia aves assustadoras, aranhas grandes, ogros, trolls malignos. A Linda pensou que, comparado da última vez, o número de monstros tinha aumentado em 20%, quase 150 cabeças. Provavelmente a vida nunca mais ia aparecer no local onde a batalha tinha ocorrido. A Linda disse que talvez deveria ter pensado antes de destruir tudo. A Daria estava indignada com as palavras dela. Ela perguntou onde foi parar a ternura da Linda e mandou a garota se desculpar e dizer que amava a Daria. Linda respondeu que foi a Daria quem falou isso. Ela ainda completou que estava tudo bem e que a Daria não deveria começar uma discussão. Daria, com um sorriso satisfeito, observou que Linda havia confessado. Daria gritou, chamando por Ninekon. Nine se virou, surpresa, e então começou a subir no ar. A garota voou para fora da floresta, levando a surpreendida Nine com ela. Os heróis estavam voando sobre a floresta. Nine olhou para Daria. A garota estava flutuando no ar, segurando uma espada nas mãos. Raios brilhantes saíam dela, e sua capa ondulava no vento. Ela fechou os olhos. Ninekon lembrou como, antes da batalha, ele, Eugênio e Daria estavam conversando sobre a luta. Então Nine perguntou para Daria como eles iriam atacar a floresta. A garota se aproximou de Nine. Ela perguntou se ele já tinha ido ao teatro. Daria disse que, entre a raça que estava em boa relação com os humanos, começaram protestos descontrolados. E 3 dias depois, a peça final no teatro foi a famosa peça do corte de fogo. Citação. A espada nua deve queimar a floresta dos elfos, também chamada de espada do destino dos dragões e da flor flamejante. Era a mesma espada que ela segurava nas mãos enquanto ela e Nine voavam sobre a floresta. Uma vez que a espada do dragão é puxada, o processo de deformação é ativado. A deformação tem 4 estágios. No primeiro estágio, a espada está na bainha. No segundo estágio, a arma é descoberta. Quando exposta a magia, aparece um buraco no meio. Esta é a espada futura. Uma temperatura extremamente alta é mantida dentro da bainha. O terceiro estágio envolve a liberação. Quando interage com a magia, a espada nasce. E finalmente, o quarto estágio envolve a liberação máxima do poder da espada. O conceito da arma é simples e claro. Somente uma pessoa, uma vez a cada século, pode invocar uma magia tão poderosa, e essa pessoa é a Daria. Depois de falar sobre a espada, a garota ordenou que a criatura mítica Bamut Nova gritasse. Nine e Daria continuaram voando sobre a floresta. A liberação de todo o poder de Daria causou uma grande explosão. Uma batalha destemida se seguiu, com vidas em jogo. Nine e Daria flutuavam sobre a explosão. Tudo estava flutuando. Nine se cobriu com a mão. As flores foram arrancadas. Tudo tremia. A floresta inteira pegou fogo. Linda confirmou a explosão. Sentada de longe, ela disse que o Ameme queimaria tudo até o chão de novo. Ela pensou consigo mesma que, no entanto, o mais importante começaria agora. Ela viu algo brilhando. Uma parte separada da floresta também explodiu. A mana, que é muito abundante na floresta mágica, reagiu com a chama mágica de Daria. As explosões começaram a acontecer com mais frequência. Isso causou uma reação em cadeia, resultando em uma série de explosões. Linda pensou que era como uma faísca em um barril de pólvora. Uma enorme explosão alcançou o céu. Linda observava e pensava consigo mesma que aquilo não era o fim. Essa explosão matou todos os monstros. Eles flutuavam no céu com as chamas, como um tornado. Pedras voavam para os lados. Ela antecipou que, no epicentro da explosão mais forte, havia formado um funil de vácuo que absorvia tudo em seu caminho. Linda foi derrubada. Ela mal conseguia ficar de pé. Ela entendeu que estava tendo problemas com Mana. Não conseguia nem mesmo se comunicar com ninguém. Ela sabia que, se não fosse pela magia protetora, já teria virado carvão há muito tempo. Algo estava pingando sobre ela. Ela olhou para cima e viu nuvens se reunindo no céu e uma tempestade começando. Ela entendeu. Sorriu e disse que não estava nem aí. Não sabia nem o que falar. O tornado se evaporou num piscar de olhos. Nine viu que até o tempo tinha mudado. Afinal, essa era a maga atacante mais forte de todo o continente. De repente, eles ouviram e viram um monstro gigantesco abaixo. Nine se perguntou se ele realmente sobreviveu depois de uma explosão tão forte. Antes de Daria,
Linda tentou se conectar. Ela perguntou se ela a ouvia. Daria respondeu que a ouvia perfeitamente bem. Linda disse que restavam cerca de 80 monstros vivos. Ela perguntou quantos deles já haviam descoberto onde estavam. Daria disse que 80 de Bativa esperavam que eles fossem nascer da Floresta Mágica. Ela disse que era verdade. Daria estava indignada por serem tão persistentes. Linda, com cara séria, disse que agora não era hora para brincadeiras. Daria disse que, a partir de agora, iriam lutar até o extermínio total. Ela pediu para que a cobrisse. Linda obedeceu e pediu que se cuidassem. Ela partiu para o ataque. Naime não ficou para trás, enquanto voava. Disse que estava muito legal. Ele admirou e gritou que Daria era incrível. Daria se surpreendeu e disse com um sorriso que ele era incrível por conseguir dizer que estava legal depois de tudo que viu. Quando ela fez o primeiro ataque, ela também se surpreendeu. Ela disse que os monstros haviam enfraquecido. Sem a energia da floresta, não durariam muito. Ela disse para Nine se preparar. Ele respondeu que obedecia. Eles voaram em direção ao monstro. Daria preparou sua arma e usou uma lâmina de fóton que cortou o monstro ao meio, fazendo desaparecer, deixando apenas suas pernas. Daria suspirou e depois matou os outros 3 monstros com o mesmo golpe. Nine a observava. Ela se virou para ele e disse que teriam que se separar ali. Ela sugeriu se encontrarem nos chefões. Nine a ouviu e concordou. Daria perguntou se ele realmente ficaria bem sozinho. Ele respondeu diligentemente que, claro, disse admirado que, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que conseguiria fazer isso. Isso era tão empolgante para ele. Enu olhou para fora e assentiu. Daria sorriu com essa reação. Ela concordou com ele e disse que se viriam mais tarde. Nine se despediu e foi embora. Daria assistiu ele ir. Ela sorriu de novo e depois riu alto. Ela se virou para a floresta e perguntou o que havia acontecido. Ela disse que, se ele não aparecesse, todos os subordinados dele seriam mortos. O monstro rugiu de maneira que fez a terra tremer. Nine matou os monstros com facilidade. Daria também tentou. Eugênio os observava de longe. Ele pensou que, até agora, tudo estava indo conforme o plano, embora ainda restassem alguns monstros. Linda disse a Eugênio que um grupo de ogros estava indo em direção a Daria e ele imediatamente respondeu que aceitou o aviso dela. Os monstros realmente estavam indo para Daria. Eugênio pensou que, se os ogros trolls do mal, que pelo menos uns 50 ou 80 ainda estivessem vivos, isso não importava. O bastão divino de matar dragões do céu que Eugênio segurava era feito de madeira sagrada que, na verdade, era um espírito que brotava da terra. Era um bastão que matava dragões. Ele lançou um feitiço, que a brancura ofuscante, comprimida em um único ponto, queime, destrua, abrace a realidade, se liberte, colhe as partes e rasgue tudo, e todo o pecado original se torne nada. Algo apareceu sobre as cabeças dos monstros, alguma molécula com anéis, e então, em um instante, explodiu, apagando todos os monstros da face da terra. Alguns dos monstros que não foram afetados por esse feitiço foram abatidos por trás por Daria. Eugênio, simultaneamente, usou feitiços de agilidade nela. O monstro perdeu a guarda com o golpe de Daria. Eugênio continuou a apoiá-los com magia. O monstro enorme balançou seu bastão na frente de Nine. Um grande escudo apareceu bem na frente de Nine, protegendo-o do ataque. Eugênio adicionou um feitiço de desaceleração no monstro, permitindo que ele atacasse. A maioria dos feitiços que Eugênio lançou eram os mesmos usados por muitos sábios famosos por seu poder, e eles se tornaram a base de sua feitiçaria. Ele usou o poder do dragão em Nai e Daria, que começaram a fortalecer seus poderes e se preparar para o ataque. Eugênio os olhou com orgulho. Linda informou que pássaros se aproximavam do flanco direito. Eugênio olhou para trás e viu os pássaros grasnando e voando em direção a eles. Pássaros enormes, com dentes e asas escuras, voavam para atacá-los. Esses pássaros eram chamados de mantalos. Eles eram monstros irritantes que voavam em bandos e representavam uma ameaça apenas para aventureiros de classe C. Uma pequena bola de magia apareceu no dedo de Eugênio, que então atacou com um enorme feixe de fogo de dragão. Ele matou facilmente todo o bando de pássaros com esse feixe. Eugênio permaneceu calmo com o dedo estendido. De repente, um dos pássaros sobreviventes apareceu bem atrás dele e quis atacá-lo, mas vários feixes atingiram o monstro, impedindo-o de fazê-lo. Eugênio sorriu. Linda perguntou se ele queria agradecer. Ele respondeu que, claro, a gente deve agradecer pelo trabalho feito. Linda, indignada, disse que ele era um chatão. Eugênio apenas agradeceu e ela resmungou. É só isso. Eugênio não entendeu e se perguntou se tinha dito algo errado. De repente, ele percebe algo. Nine, Linda e Daria olharam ao redor. Eugênio disse para todos ficarem atentos porque ele já estava chegando. De repente,
O chão começou a tremer e depois lanças saíram do chão e perfuraram os monstros. Tudo tremeu e começou a desabar. Uma enorme boca com dentes afiados apareceu do chão, que continuou a gritar e a rosnar para todos. Tudo estava tremendo.